Ah, já começou. Bom, eu estou aqui tentando, pessoal, preencher aqui esses quadrados desse quebra-cabeça de letra do alfabeto. Mas o quebra-cabeça, na verdade, que a gente quer ver quando chega ao fim, esse quebra-cabeça desse processo, dessa guerra judicial, dessa perda de tempo da Prefeitura de Pindaré contra o concurso 2016. Então, vamos falar sobre isso hoje, ok? Mais uma peça nesse quebra-cabeça é colocada agora. E a questão é, a Prefeitura quer mesmo embargar, suspender o concurso depois de toda a caminhada até agora? Muito bem, gente, sejam bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, compartilha para a gente crescer esse canal. Bem, eu estou aqui aqui na minha frente, no meu computador, com os embargos de declaração, que é mais um recurso que a Prefeitura está usando, o atual gestor está usando para contestar o concurso de 2016. Muito bem. De antemão, dizer logo o seguinte: a Prefeitura entrou agora com os embargos de declaração, alegando um motivo diferente do que já vinha alegando, é só uma confissão de que o concurso não tem nenhum problema. O que a Prefeitura alega agora está fora da questão de irregularidade no concurso, ilegalidade na contratação da empresa Sozandred, e dificuldade do município de bancar a despesa com o chamamento dos novos concursados. Ou seja, a Prefeitura agora entra com os embargos de declaração tentando corrigir a decisão que já transita em julgado, e é um recurso legítimo para isso, afirmando, questionando que o Ministério Público não tem legitimidade para entrar com a execução da sentença. Exatamente isso que a Prefeitura agora alega, a atual gestor alega, para tentar suspender o concurso 2016. Só que quando agora ele se preocupa com isso, e não mais com a questão de recursos financeiros, do financeiro para bancar, para manter a despesa com novos concursados, e não mais ele alega a questão de ilegalidade na contratação da empresa Sozandred, quer dizer que ele abandonou esses dois pontos. Portanto, aceitou, reconheceu, primeiro, que não tem problema de financeiro para os concursados assumirem, e segundo, que todo o processo do concurso foi legal, como já determinou a Justiça. Então, assim, é uma confissão esses embargos de declaração. Vamos ao embargo agora, né? Eu vou direto aqui no final, que é a parte dos pedidos, que já resume o que o jurídico vem pedindo nos embargos. Vamos lá. Dos pedidos, letra A, que sejam recebidos os presentes embargos de declaração. Letra B, seja acolhida a preliminar de mérito, a fim de que o processo seja suspenso. Letra C, no mérito, requer-se sejam os embargos acolhidos, atribuindo-se os respectivos efeitos infringentes para reformar a decisão, a fim de que o juiz acolha a questão preliminar e extinga o cumprimento de sentença diante da ilegitimidade do Ministério Público para requerer a execução da obrigação. Né? Essa é a tese agora dos advogados da Prefeitura, do atual gestor na Prefeitura de Pindaré-Mirim, que o Ministério Público não tinha legitimidade para entrar e pedir o cumprimento de sentença. Mas vamos entender, hoje vai ser uma aula praticamente, tá? Vamos entender o que são os embargos de declaração e outros pontos que têm a ver com isso. Bom, o que são embargos de declaração? Os embargos de declaração são um recurso cabível em processos jurídicos quando a decisão judicial apresenta vícios, que pode ser obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, uma escrita errada, uma fala errada, um texto, né, digitado errado. E qual é o objetivo? O que pretende a gestão atual com esses embargos de declaração? O objetivo dos embargos de declaração é sanar os vícios da decisão judicial, tornando-a mais clara, completa e correta. Então,
para os advogados da prefeitura atualmente, para o atual gestor, a decisão judicial que transita em julgado tem falhas, tem vícios que precisam ser corrigidos. Muito bem. É o que pensa o atual gestor. E cabe entrar com esses embargos? Cabe entrar com esses embargos, tá? Os embargos de declaração são cabíveis quando decisões interlocutórias e sentenças proferidas por juízes ou tribunais, tá? Então, contra essas decisões de juízes ou tribunais, cabe esses embargos de declaração. E qual o prazo para entrar? São um prazo de 5 dias, né? Então, depois que for intimado, a partir desse dia, o jurídico pode entrar com os embargos. E quais são os efeitos? Se os embargos forem acolhidos, recebidos, né, pelo judiciário, o que acontece? Os embargos de declaração têm efeito suspensivo, ou seja, impedem o trânsito em julgado da decisão judicial. Agora aqui, fazendo esses estudos, eu chego a uma conclusão. Me parece que quando a sentença transita em julgado, me parece que não seja muito correto dizer que acabaram os seus recursos, porque após a sentença transitar em julgado, a prefeitura já entrou com uma série de recursos. Já vou dar um spoiler. Depois desses embargos, se não forem aceitos, a prefeitura poderá entrar com um outro recurso, que depois eu vou dizer para vocês. Então veja só, parece que não acaba, é infindável esses recursos. Parece. Qual o procedimento que é usado nos embargos de declaração? Os embargos de declaração são apresentados por escrito, no prazo legal, e devem ser fundamentados, indicando os vícios da decisão judicial, dizendo qual o problema, quais são os vícios. E o juiz ou tribunal pode receber ou não, né? O juiz ou tribunal proferirá decisão sobre os embargos de declaração, acolhendo-os ou rejeitando-os. O que a gente torce? Para que sejam rejeitados. Até porque o que está sendo alegado aqui não tem peso na questão, na minha opinião. Agora vamos lá. Prevaleceu a decisão. Vamos dizer, digamos, na hipótese de que não foram acolhidos, recebidos os embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem acolhidos, a decisão judicial será corrigida. Se forem rejeitados, a decisão judicial permanecerá inalterada. Agora vamos lá. Digamos que foi rejeitado. Tem recurso para a prefeitura ainda entrar? Tem. Quais são os recursos cabíveis? Cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita os embargos de declaração. É importante destacar o seguinte, os embargos de declaração não são um meio de rediscutir a decisão judicial. Alguns exemplos, por exemplo, dos vícios que são alegados nos embargos. Obscuridade, que é quando a decisão judicial é incompreensível ou ambígua. Eu não vejo isso na decisão. Contradição, quando a decisão judicial apresenta incoerências internas. Também não vislumbro isso. Omissão, quando a decisão judicial não se pronuncia sobre algum ponto relevante do processo, que é o que eles estão dizendo, que o juiz ou o tribunal não se dedicou a estudar, a analisar melhor essa questão de o Ministério Público ter legitimidade para pedir execução ou não. Ou, número 4, erro material. Quando a decisão judicial apresenta erro de cálculo ou de digitação. Conclusão sobre isso. Os embargos de declaração são um importante instrumento para garantir a clareza, a completude e a correção das decisões judiciais. Muito bem. Agora vamos lá. Essa questão dos embargos de declaração. A questão da legitimidade do Ministério Público para pedir cumprimento de sentença em caso de direito individual homogêneo, que é o que eles alegam que é essa questão dos concursados, o direito dos concursados de assumir é direito individual homogêneo, segundo eles argumentam. Só que essa questão é bem complexa e ainda vem sendo debatida, discutida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, para bem aqui. Então, quer dizer que o município está apelando desesperadamente para uma tese ainda, que ainda está em discussão. É isso que você ouviu. A Prefeitura de Candaré desesperou-se. Entraram agora com embargo de declaração com base em uma tese que ainda nem foi confirmada. Uma tese ainda em discussão. Não está acabada, não está
definida o que é e o que não é. Mas só que o STJ tem decidido, ora a favor, ora contra. Contra o quê? Ou a favor a quê? Ao Ministério Público entrar com execução de sentença. Que é isso que eles alegam. Vamos lá, qual é a tese majoritária, né? O que a maioria do STJ vem pensando? O MP não possui legitimidade para executar sentença em caso de direito individual homogêneo, pois caberia aos próprios titulares dos direitos individuais agir. Ok, a maioria, então, dos ministros do STJ, eles pensam assim. Só que as decisões vêm acontecendo ora a favor disso, ora contra isso. Tem algumas exceções em que o Ministério Público, então, é obrigado, né, por lei, a agir. Quais são as exceções? Algumas essas situações específicas em que o MP pode ser considerado legítimo para executar a sentença. Como? 1. Indeterminação dos titulares dos direitos individuais, quando não é possível identificar os indivíduos que possuem direito ao crédito. 2. Inércia dos titulares dos direitos individuais, quando os indivíduos não demonstram interesse em executar a sentença, o que não é o caso. 3. Risco de perecimento do direito, quando há risco de que o direito dos indivíduos seja perdido se o MP não agir. São as 3 exceções que, obrigatoriamente, o Ministério Público tem que agir, tem legitimidade para agir e pedir a execução de sentença. E como é que está a jurisprudência do STJ? Como é que o STJ tem decidido nessa questão? Como eu disse antes, ora, o STJ decidiu que o MP não possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em caso de direito individual homogêneo, e ora, o STJ reconheceu a legitimidade do MP para executar a sentença em caso de inércia dos credores e risco de perecimento do direito. Então vamos ver. O município entra com o argumento que ainda está sendo estudado e que ora o STJ decide a favor, ora contra. Ora é de acordo, concorda que o MP deve entrar com a execução de sentença judicial. Ora decide que não, o MP não tem legitimidade de entrar com execução de sentença. E com isso que o município quer, o que o atual gestor quer? Ele quer suspender o concurso e suspender a sentença que ele é obrigado a cumprir. Mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais esse assunto, né? Sobre a execução de sentença, né? O Ministério Público ele tem legitimidade. Primeiro, a ação de execução. O MP pode ingressar com uma ação de execução para compelir o gestor municipal a cumprir a decisão judicial. Isso é prático do MP. Então, para que ele vem fazendo isso? Na ação de execução, o MP poderá solicitar medidas coercitivas, como a penhora de bens do município ou a prisão do gestor municipal, que eu acho que já passou da hora pelas reiteradas vezes que não cumpriu decisão, ordem judicial. Está ficando feio esse mau exemplo da Prefeitura de Pindaré de não cumprir ordem judicial. Que exemplo é esse que está sendo demonstrado, repassado ao povo de Pindaré? Que exemplo, hein? E o pior, que estamos em ano eleitoral. 2. Agravo de instrumento. Caso o juiz indefira o pedido de tutela de urgência, quando o MP entra, ou qualquer outra decisão que impeça o cumprimento tais decisões, o MP poderá interpor agravo de instrumento. O agravo de instrumento será apreciado pelo Tribunal de Justiça, que poderá reformar a decisão do juiz e determinar o cumprimento das decisões judiciais. 3. Outra medida que o MP pode entrar quando a Prefeitura não cumpre decisão judicial, ordem judicial. Mandado de segurança. Se o gestor municipal se recusar a cumprir uma decisão judicial que determine a prática de um ato de ofício, o MP poderá impetrar mandado de segurança. O mandado de segurança será apreciado pelo Tribunal de Justiça, que poderá determinar o cumprimento da decisão judicial pelo gestor municipal. Mas na medida que o Ministério Público pode ingressar, é legítimo para ingressar, representação criminal, já devia ter feito. O MP pode oferecer representação criminal contra o gestor municipal por crime de desobediência. Está onde isso? Artigo 330 do Código Penal.
O crime de desobediência é punido com detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. E aqui o que a gente está presenciando hoje, esses praticamente 8 anos conquistados, é a violação do direito deles de assumir as suas vagas no concurso público. Vagas que foram conquistadas com merecimento, com preparo, com estudo, e as famílias, os próprios concursados, vêm sofrendo tanto emocional quanto psicologicamente com essa violação do direito de assumir os seus cargos que conquistaram. E número 5, sim, o MP pode propor impeachment do prefeito. Impeachment de um prefeito, de um gestor municipal. Se o gestor municipal se recusar a cumprir decisões judiciais de forma reiterada, como está acontecendo, o MP poderá propor o seu impeachment. Mas a gente esbarra na questão da maioria na Câmara, né? Aí bagunçou tudo de novo. O impeachment é um procedimento político que pode resultar na cassação do mandato do gestor municipal. E é importante explicar uma coisa, tá? A escolha da medida cabível dependerá das especificidades do caso concreto. E o caso que a gente está aqui vivenciando é um caso que precisa disso. Ou prisão ou impeachment, porque já deu. O prefeito desobedeceu até agora todas as decisões judiciais. Onde é que nós vamos parar? A justiça já está avacalhada, desrespeitada. E cadê o efeito disso, a consequência disso? Está na lei. Está na lei. Enquanto isso, os contratos estão aí. O município recontratou agora. Estamos em fevereiro, final de fevereiro. O município recontratou. Então, falta de dinheiro não é para pagar quem trabalha nos cargos. Pelo menos isso. E tem algumas outras medidas que o MP pode entrar também. O MP pode também notificar o Tribunal de Contas do Estado, TCE, para que tome as medidas cabíveis, como a aplicação de sanções ao gestor municipal. Já passou da hora. 2. Divulgar à população a situação através da imprensa e de outros meios de comunicação. 3. Promover eventos e ações educativas para conscientizar a população sobre a importância do cumprimento das decisões judiciais. Mas se o próprio prefeito não cumpre, como é que o povo vai se sentir compelido, obrigado a cumprir? Tá complicado, né? Aí tá complicado. E outro ponto que eu quero colocar aqui é a questão da celeridade processual. Cara, vai fazer 8 anos esse processo. E todos nós, brasileiros, temos direito à celeridade processual. Já passou da hora dos concursados assumirem seus cargos. Já passou da hora dessa história, essa novela. Aqui o canal virou tipo Rede Globo. Global. Somos global agora. Né? Todo dia quase é um capítulo novo de uma mesma novela. Mesma novela. Será que contrataram por lá algum escritor de novela da Globo? Para todo dia ter um capítulo novo da mesma novela? Será? Vamos lá, celeridade do processual é um direito fundamental e um desafio do judiciário. A celeridade processual, o que é? É também conhecida como razoável duração do processo, é um princípio fundamental do direito processual que garante aos litigantes o direito de obter uma resposta judicial célere e eficiente. Vai fazer 8 anos e nada. Vai fazer 4 anos esse gestor atual, a prefeitura atualmente, lutando, brigando contra os concursados para não assumirem os concursados prejudicados até hoje e, por consequência, o município também, por não ter esses trabalhadores concursados, qualificados nos cargos para prestar um serviço de mais qualidade à população, juntamente com aqueles que já exercem seu cargo. E que é isso? E quais são os fundamentos legais? Onde é que está isso na lei? De celeridade processual, né? Não, o princípio da celeridade processual está previsto em diversos diplomas legais, como a Constituição Federal de 88, o artigo 5º, inciso 78, o Código de Processo Civil, artigo 4º, e no Código de Processo Penal, artigo 3º. Quando a justiça é célere, o que acontece? A eficiência do judiciário é comprovada, garantindo a resolução célere dos conflitos, evitando a morosidade processual. 2. Acesso à justiça, facilitando o acesso dos cidadãos à tutela jurisdicional. 3. Segurança jurídica, proporcionando previsibilidade e confiança no sistema judicial.
4. Justiça social, evitando a perpetuação de injustiças e garantindo a efetividade dos direitos. Então, tudo isso está sendo jogado na lata de lixo quando a gestão atual, a prefeitura atualmente, entra com esses recursos para não permitir, tentar suspender a nomeação dos concursados. E agora alegando que o Ministério Público não tem legitimidade, alegando uma tese que ainda está em discussão, ou seja, o desespero bateu na porta. O desespero bateu a porta agora desse pessoal. É tão desesperado, vamos usar o que agora? Mas na verdade também é só para ganhar tempo. Porque tudo tem prazo. Tem prazo. E depois que com certeza será rejeitado, eu acredito, vou entrar com agravo interno, né? Agravo de instrumento. Vou entrar com agravo de instrumento. Aí de mais um prazo. E de prazo em prazo a gente chega ao fim do mandato da atual gestão, né? E fica no ar a questão, né? Será que a atual gestão, será que ela quer usar a manutenção desses cargos de contratos de forma eleitoreira? Será? O que você acha? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. O que você acha diante de tudo isso? Então, pessoal, mais uma vez, quem não é inscrito, inscreva-se, deixa um like, um comentário, compartilha o nosso canal para que o YouTube veja que o nosso canal ele é importante, interessante, contribui com algo de relevante interesse para os nossos ouvintes, para a sociedade. Então, até o próximo vídeo e, ô prefeito, finalzinho, hein? Vamos cumprir. Chama os concursados. Eles merecem, o Pinera também merece. E mais uma, hein? É ano eleitoral. Tchau, galera.